Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura do Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 8, vamos ver os versículos de 1 a 10, a segunda multiplicação dos pães. Bom, se nós estamos vendo a segunda multiplicação, é porque já aconteceu a primeira. Qual a diferença entre a primeira e a segunda multiplicação de pães? Bom, basicamente, na primeira multiplicação, ela foi feita para um público de judeus. Nessa segunda multiplicação, Jesus está numa localização, numa região de gentios, ou seja, de não judeus. Vamos iniciar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, outras vezes, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, versículo 2, tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Então Jesus pregou não só aos judeus, mas aos gentios também, para aqueles que não professavam a religião judaica. E esse grupo estava acompanhando Jesus já fazia 3 dias. E Jesus disse que tinha compaixão. Qual é a definição de compaixão? Um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. É quando a pessoa sente, o sofrimento de alguém, mas não só sente, tem a intenção de tornar esse sofrimento menor. Versículo 3. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eles estavam então num local distante, desabitado, e Jesus disse, olha, se eu falar para eles irem para casa, cada um por si, eles vão desmaiar, porque eles estão sem comer já faz 3 dias. Versículo 4. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Então os discípulos falaram, tudo bem, mas onde é que a gente vai arrumar comida para eles? Vamos nos lembrar que na época de Jesus, em primeiro lugar, as pessoas viajavam a pé. Então eles estavam nesse local afastado para ouvir as pregações de Jesus e a comida era preparada por cada um. Você plantava o trigo, você colhia o trigo, você fazia o pão, você comia o pão. Não tinha como conseguir uma comida para uma quantidade tão grande de pessoas. Versículo 5. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Nós entendemos aqui, que Jesus dá uma interpretação muito intensa para um fato corriqueiro. Ele pergunta assim, bom, essa população tem fome, o que vocês têm? Mais ou menos quando nós, precisamos de alguma ajuda do plano espiritual, Jesus novamente nos pergunta, o que nós temos para oferecer? Não adianta eu querer transformações profundas na minha vida se eu não estou disposta a mudar 1 milímetro das minhas atitudes. Não adianta eu ficar, por exemplo, solicitando a Deus que me arrume um emprego digno, que eu tenha condições de sustentar a minha família, se eu não saio de casa e não tenho uma participação ativa. Então Jesus pergunta a eles, quantos pães vocês têm? Então assim, vamos partir de que princípio? O que vocês têm a oferecer? É claro que em muitas situações nós vemos as maravilhas de Deus
operário onde aparentemente não existia nada. Mas se nós tivermos alguma coisa para oferecer, fica mais fácil, principalmente em termos de proposta de transformação. Se eu quero uma mudança na minha vida e eu continuo fazendo sempre do mesmo jeito, a possibilidade dessa transformação acontecer é menor. Se eu tenho uns pãezinhos para oferecer, fica bem mais fácil. Versículo 6. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Então Jesus não estava só preocupado com a fome de espírito, com a necessidade de informação, de conhecimento dessas pessoas. Ele também se preocupou com a fome material, a fome básica do ser humano. Nós, no Centro Espírita, devemos nos engajar em atividades assistenciais, porque como pode alguém com fome escutar alguma coisa a respeito do reino dos céus? É difícil, com a barriga roncando, você entender sobre as maravilhas da vida após a morte. Portanto, nós devemos agir não só tentando diminuir a fome espiritual, mas a material também. Versículo 7. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. Versículo 8. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Bom, a gente pode estar pensando, poxa, um lugar que não tinha nem pão, tinha cesto, né, para juntar pedaço. Não, é uma maneira de dizer. Porque se alguém pensa, olha, não, na verdade, Jesus, com a sua capacidade imensa de magnetizar, fez com que essas pessoas deixassem de sentir fome. Isso também era possível, tranquilo, não era problema nenhum. Mas quando ele narra que sobraram muitos pedaços de pão, ele está dizendo de aspecto físico. Agora, como é que Jesus fez uma multiplicação de pães? Não sei. Eu só sei que ele domina a parte de matéria de uma maneira que nós não entendemos. Uma prova disso é que ele coordenou a formação do planeta Terra. Então, ele deve conhecer um pouquinho de como dominar a matéria. Como ele fez isso, não tenho ideia. Versículo 9. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, versículo 10, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Essa região de Dalmanuta é desconhecida, não se sabe se houve um registro incorreto do nome do local. Então, assim, eles estavam numa região onde não eram judeus, ensinando. A população não queria sair de perto dele porque estava sedenta de ensinamentos, eles estavam com fome. Jesus realizou a multiplicação de pães e de peixes. Para complementar, né, essa ideia de Jesus, eu trouxe um trecho de Palavras de Vida Eterna. É um livro escrito por Emmanuel com a psicografia de Chico Xavier. Ele parte do versículo 5 desse trecho que nós lemos. Quantos pães tendes? Eu vou ler agora. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu
das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando, em nosso favor, as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas, exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário que ofereças o recurso que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que, no auxílio aos outros, não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora, que deve encontrar em ti. Então é uma passagem muito interessante que, mais uma vez, Jesus nos dá um exemplo além do óbvio. Ele não só saciou a fome da população, mas ele nos ensinou a tomarmos parte da imensa obra dele de renovação, de instauração do reino de Deus na terra. Até o próximo vídeo.